Então, boa tarde a todos. Eu fiz o vídeo, disponibilizei hoje na plataforma e parece que ficou sem áudio. Eu acho que o microfone está quebrado. Então, vamos lá. O Sistema de Transporte, Geografia, quarto bimestre, aula 5, ensino médio. Eu vou deixar disponível na plataforma do YouTube, ok? Os conteúdos são definição e características do transporte rodoviário, histórico e evolução das rodovias no Brasil, principais rodovias brasileiras e sua importância estratégica. Objetivos: identificar o papel das rodovias na logística e na distribuição dos produtos, analisar a contribuição das rodovias para o desenvolvimento econômico regional e nacional, discutir exemplos de cadeias produtivas que dependem do transporte rodoviário. Olha só, para começar, então, virem e conversem. 67,5% das rodovias brasileiras estão em más condições, segundo o estudo da Companhia Nacional de Transportes. Pesquisa divulgada nessa quarta-feira, 29, analisou 111 mil quilômetros de estradas federais e estaduais. Nos trechos foram encontrados mais de 2,6 mil pontos críticos. A manchete destaca a importância das rodovias para o Brasil. Ele pergunta, né? De que maneira os problemas de estrutura nas rodovias podem impactar o nosso dia a dia? Outra pergunta. O Brasil é um país rodoviário? Olha lá, ao lado direito, uma foto da BR-101, também conhecida como Translitorânea, uma das maiores e mais importantes rodovias brasileiras, que vai cobrir ao lado esquerdo da costa, né, marítima, né, do Brasil, de norte a sul do Oiapoque ao Chuí. O Brasil tem 1.720.700 quilômetros de estradas e rodovias, dando-nos o título de quarta maior malha viária do mundo. As rodovias são responsáveis pela maior parte do sistema logístico nacional, é utilizado para escoamento das mercadorias, então, grande parte dos nossos produtos é transportado pelas rodovias, principalmente nossas commodities, que são a principal base da nossa economia. Problemas como pavimentação, acidentes e má sinalização impactam diretamente o dia a dia de toda a população. Foco no conteúdo: rodoviarismo brasileiro. As primeiras rodovias foram construídas na década de 20. A industrialização brasileira concretizou-se na década de 30. E com isso, tornaram-se necessários investimentos no setor de transporte, destacando as rodovias. O governo que mais investiu no sistema rodoviário foi Juscelino Kubitschek, meados do século XX, a partir de 1950. Como veremos a seguir. Está aí o mapa da rede de transporte do Brasil em 2021. Veja que é uma representação cartográfica do território brasileiro e a distribuição da malha viária, ferroviária, rodoviária, aeroportos, portos, rodovias, né? Avenidas pavimentadas, em pavimentos, sem pavimentação, portos marítimos, fluviais. É possível observar todas essas representações, inclusive o território físico, as linhas que cortam a terra, as linhas imaginárias, a representação dos oceanos. Ok? Do lado esquerdo o Pacífico, do lado direito o Atlântico. O governo de JK, ele tinha um projeto de fazer com que o Brasil crescesse 50 anos em 5. E para isso ele endividou o Brasil, inclusive, junto ao Banco Mundial, né? O Fundo Monetário Internacional ficou aí nos dando sustentação. Quando o JK tornou-se o presidente brasileiro, o rodoviarismo consolidou-se como modal nacional. Então, a modalidade está relacionada aos modos que é utilizado para escoamento ou transporte, seja ele ferroviário, hidroviário, rodoviário, ok? Ou aéreo. No contexto global, as empresas automobilísticas estavam em rápida expansão e o uso de derivados de petróleo, inclusive os combustíveis, também crescia. Como forma de investimento na economia, JK trouxe para o Brasil a Volkswagen alemã, Ford e General Motors, ambas estadunidenses. Com investimentos em rodovias, as ferrovias até então, as mais importantes para a economia, foram perdendo força em investimentos. Rodoviarismo brasileiro. Olha só, uma pergunta. Pare, pause e responde agora. O modo rodoviário é o mais importante do Brasil. Qual das opções destaca corretamente a relevância do sistema rodoviário? Veja, ele já falou no slide anterior. A distribuição de água para os povos isolados, desaceleração do uso de combustíveis fósseis, transporte de animais silvestres, escoamento das principais commodities brasileiras, já está respondido, olha lá, em verde, escoamento das principais commodities brasileiras. Então, os grãos, o arroz, a soja, o milho, né, que é produzido sobretudo na região centro-oeste do Brasil. E a gente já viu isso em aulas anteriores, nos bimestres passados. Os problemas das rodovias brasileiras apresentam questões relacionadas à insuficiência de investimentos que não acompanham o crescimento da infraestrutura rodoviária. Assim, as estradas brasileiras apresentam problemas de conservação com trechos sem asfalto e esburacados, tornando a rodovia insegura para quem realiza transporte de viagem sem nenhuma solução.
O aumento das condições climáticas, especialmente as chuvas, é outro fator que contribui para o estado crítico das estradas. Nos últimos meses, inúmeros casos de vias com condições precárias e com falta de sinalização derivadas das fortes chuvas foram notificados em toda a extensão do território brasileiro. Isso é um problema sério, as questões climáticas. Né? Principal rodovias brasileiras, BR-101, 116 e 163. A 101 é conhecida como translitorânea, a BR-116 transatlântica, e você tem uma ainda terminando, né? Ao lado direito você tem um trecho da BR-116, inclusive a norte 116, ao sul a Regis Bittencourt. São as maiores e mais importantes rodovias brasileiras, contemplando as regiões de maior dinamismo econômico. Inclusive veremos a seguir as principais características de cada uma delas. Está aí a BR-101, é a maior rodovia nacional, são mais de 4.600 quilômetros de extensão que conectam as grandes cidades brasileiras. Um dos trechos mais importantes é a rodovia Rio-Santos, ligando o principal porto brasileiro, o Porto de Santos, a segunda maior metrópole nacional do Rio de Janeiro. De Santos saem as principais commodities brasileiras, como a soja, o algodão e o milho. A BR-101 começa na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, e termina em São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Observa-se a importância da rodovia, uma vez que corta o maior trecho do litoral brasileiro. Localização da BR-101. Olha só, do lado direito inferior, a presença da legenda tem mais de 4.600 quilômetros de distância, vai de norte a sul do Iapoque ao Chuí. Tá aí. Olha só, a BR-116 liga a cidade de Fortaleza, no Ceará, a cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, e tem mais de 4.500 quilômetros de extensão. Essa rodovia passa pelas duas maiores metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. É conhecido como o trecho rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, a SP 060. O recorte percorre as regiões de maior importância econômica nacional. O Vale do Paraíba, que apresenta concentração industrial importante para o país e para São Paulo. Outro famoso e importante trecho é Curitiba, São Paulo, a rodovia Regis Bittencourt, considerada uma das rodovias mais perigosas para transporte de carga no mundo. Olha lá, o foco no conteúdo. Veja que a rodovia vai sendo levada para o interior do território brasileiro. De novo, do Iapoque a Chuí, de Fortaleza, próximo ao Rio Grande do Sul, com mais de 4.500 quilômetros de extensão. A legenda está aqui no rodapé, ao título, localização da BR-116, e está representada a rodovia pavimentadas e as duplicadas. Okay? Tá aí a localização. Então, da cidade de São Paulo para baixo, é chamada de Regis Bittencourt. A 163, que tem mais de 4.400 km de extensão, elas têm aproximada extensão, todas elas percorrendo de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, até Santarém, no Pará, e tem um trecho conhecido como Rota da Soja. Passa, inclusive, para a área, o estado onde tem a maior concentração de produção de soja no Brasil. Essa rodovia longitudinal, veja, longitudes são os fusos horários, de leste a oeste, é muito importante para a produção de milho e soja, dois grandes produtos de exportação da nossa economia. A gente pensa, latitudinal é de norte a sul, né? Quando ele põe longitudinal, eu achei que ficou confuso aqui, porque se eu represento ela de norte a sul, ela teria que ser latitudinal e não longitudinal, mas está aí, você faz o conserto aí. Há um trecho desta rodovia que se conecta com a BR-230, a Transamazônica, uma rodovia que começou a ser construída na ditadura militar e até hoje não teve sua conclusão, tá bom? Então, a Transamazônica faria um sentido de fazer com que o Brasil se conectasse de maneira paralela. Então, você tem o coração do Brasil e aí paralelos radiais que vão se conectando. Olha lá, ela vai mais para o interior. Veja, ela vai ficando cada vez... Então, as transnacionais, a translitorânea, ela vai cortando o Brasil de norte a sul em sentido longitudinal, tá? Apesar da sua extensão ser latitudinal. Em longitudinal estão as rodovias, latitudinal é a extensão dela. Essa tem mais de 3.500 quilômetros. É a BR-163, tá? Duplicadas, pavimentadas, implantadas, em leito natural, planejadas, tá aí. Estão tudo juntas, sobrepostas, com a legenda ao lado inferior direito. Eu não vou passar o vídeo, porque a instabilidade da internet está ruim. Em 2018, o Brasil foi impactado por uma grande greve de caminhoneiros. A adoção quase exclusiva pelo modal rodoviário durante a greve atestou que a variedade no setor de transportes é indispensável para o bom funcionamento socioeconômico. Na prática, em grupos, discutam sobre o modelo rodoviário presente em nosso país e sobre o vídeo no slide anterior. Após a discussão, responda em seu caderno: é possível pensarmos em dinamismo e inovação econômica, mantendo a prioridade de investimentos em rodovias? E por quê?
As rodovias constituíram-se como o principal modal brasileiro. Em uma roda de conversa, debatam. Quais são os benefícios do setor rodoviário para um país continental como o Brasil, que há de defasada da prioridade do rodoviarismo? Bem, você responda aí. Aqui eu tenho referências, ok? As referências, a resposta... Eu acho que existem benefícios do setor rodoviário, certamente, né? Ele funciona para escoar mercadorias, para transportar pessoas, é mais barato. Mas seria mais barato, talvez, se fosse ferroviário. Se fosse hidroviário, também é uma outra alternativa, por meio das balsas. E o que a gente pode priorizar como para o rodoviarismo, né? Eu acho que o pedágio poderia aumentar um pouco mais, poderia ser parte das rodovias privatizadas, para que haja maior qualidade, inclusive de suporte a quem utiliza diariamente. Inclusive, o trabalho do caminhoneiro podia ser mais valorizado, né? Podia ser mais bem pago. É isso aí. Então, obrigado, gente. Até logo. Tchau, tchau. A gente se vê. Um abraço.